galera, hoje é mais um dia de All About King e hoje a gente vai falar sobre Hearts in Atlantis. Hearts in Atlantis foi publicado em 1999 e é uma coleção com 2 novelas e 3 contos, todos eles são interligados pelo mais ou menos os mesmos personagens. A primeira novela é a mais comprida de todas, ela se passa em 1960 e conta a história do Bob Garfield, um menino de 13 anos que o pai morreu de infarto e a mãe, além de ser super protetora, tem uma relação meio doentia com o garoto. Ela sempre tá certa, ela culpa ele por ela não ter dinheiro e qualquer coisa que o menino faça fora do que ela imaginou, do que ela deseja, ela já começa a surtar. Ela faz chantagem também com o garoto, terror psicológico, enfim, é uma mãe muito difícil. Ele também tem uma vizinha e melhor amiga que se chama Carol, porque ele acaba desenvolvendo aí uma paixãozinha no fim da história, e o melhor amigo chamado Sullivan. Um belo dia um homem se muda para a mesma pensão que o Bob mora com a mãe dele, e eles logo ficam amigos. Aí o Bob descobre que esse cara que se chama Ted Brautigan tem meio que uns poderes psíquicos e ele pede pro menino fazer algumas tarefas porque ele está foragido. Só que quem tá perseguindo ele não é desse mundo. Literalmente. Um dia, os meninos do bairro que pegavam no pé do Bob e da Carol resolvem bater nela e eles acabam quebrando o braço da menina. O Bob acha ela, leva ela pra casa e o Ted tenta cuidar dela e colocar o braço no lugar. Nesse momento, a mãe do Bob chega e ela não gosta muito do que ela vê. Mas eu não vou dizer como é que isso termina, porque, enfim, não quero acabar com a história. A segunda novela se passa 6 anos depois dessa primeira e vai contar a história de um rapaz que tá na faculdade. Ele fica viciado num jogo chamado Hearts, tipo, acho que é um jogo de cartas. E na história mostra como ele tá tão viciado naquilo que ele fica realmente alheio a todas as coisas importantes que estão acontecendo no mundo, principalmente com a guerra do Vietnã. E quem esse garoto conhece na faculdade? A Carol, amiga do Bob, lá da primeira novela. O conto seguinte conta a história de um daqueles meninos que bateu na Carol e quebrou o braço dela depois que ele já tá adulto, depois que ele já voltou da guerra do Vietnã, ele é um veterano. E ele meio que nunca se perdoou por isso, então ele passa a acompanhar a vida da Carol de longe, ver o que aconteceu com ela, e ele tenta fazer boas ações pra tentar compensar aquela coisa que ele fez quando ele era criança e nunca se perdoou. Esse é um conto que já tinha sido escrito antes e o Stephen King teve que adaptar pra caber no meio dessa antologia. E a quarta história é daquele amigo do Bob, o Sullivan, que também foi pra guerra, e lá na guerra ele viu coisas terríveis, coisas traumatizantes, coisas que marcaram ele pra sempre. Ele leva esses fantasmas aí, principalmente um fantasma de uma vietnamita que foi esfaqueada na frente dele, ele nunca esqueceu, e ele leva essa personagem, esse fantasma aí, pro resto da vida dele. Na última história, o Bob volta pra cidade 40 anos depois, e ele vai fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu, sobre como ele chegou até ali, os caminhos, né, que se separaram e acabaram se encontrando de novo com os amigos. Então eu gostei muito como ele faz uma conclusão de toda a história no geral. Eu só acho que o complicado desse livro é que a primeira novela, que é a mais longa, você tem mais envolvimento de personagens, você acaba gostando, se interessando por eles, e pra mim também é mais interessante, é a única que tem um fator aí sobrenatural. Então você quer aquilo que continue, você quer saber mais sobre aqueles personagens, e a história acaba e começa com outro personagem que não tem nada a ver, e a história é meio chatinha, assim. A segunda novela é meio chatinha porque ele tá viciado nesse jogo e você, tipo, cagando pra esse jogo, sabe? Porque ele fica lá explicando e falando o quanto ele ficava viciado em jogar o jogo. E ele só fica mais interessante quando tem a aparição da Carol, que pra mim é a personagem mais interessante dessa história inteira. Só que a gente não tem nenhum conto dela. Todos aqui são contos de algum cara e ela fez parte ou marcou a vida dele de alguma forma. Só que ela é tão impressionante, assim, pra mim, que eu queria ver o ponto de vista dela, saber mais dela. A gente só fica sabendo dela pelos outros. E como essa primeira é a única que tem esse toque fantástico, eu acho que ela acabou destoando também das outras, que as outras não têm esse elemento. Você fica esperando que as coisas também vão se conectar de forma mística aí, mas não tem isso. Inclusive essa parte fantástica aí dessa primeira novela se conecta com a Torre Negra. O personagem do Ted aparece também na Torre Negra. E segundo o próprio Stephen King, esse livro aqui é um comentário sobre a geração dele, os baby boomers, de como eles tinham todo o potencial para mudar o mundo, mas acabaram não chegando lá. E todos os contos têm essa coisa do potencial que não foi alcançado. Você vê, putz, a pessoa não tá fazendo jus ao que ela poderia ser, sempre assim. Isso é bem legal. Enfim, eu gostei da história, eu gostei do tom dela, mas eu acharia mais legal se fosse focada nesses personagens aí da primeira história, no Bob
Bob, na Carol e no Sullivan. Infelizmente esse livro até hoje não foi publicado aqui no Brasil, foi lançado em 99, como eu falei, e não tem previsão de ser publicado por aqui. Inclusive o meu eu achei sem querer num sebo, aqui perto de casa, em São Paulo, sem querer mesmo. Esse livro também foi adaptado pro cinema e o filme tem o Anthony Hopkins nele. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam nos comentários se vocês já viram esse filme, se vocês têm vontade de ler esse livro, se vocês leram esse livro. É muito triste que o livro que tem uma conexão tão forte com a Torre Negra não tenha sido traduzido ainda, mas enfim, fazer o quê? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. E amanhã tem mais All About King. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.